paz do Senhor, mais uma vez, queridos espectadores. Estamos de volta para estudar mais uma lição desse trimestre, nessa revista cujo título é A Soberania de Deus e a Fragilidade Humana. Já sabemos que no centro dessa revista está o personagem bíblico Jó. Nessa lição de hoje, cujo título é Quem era Jó, estaremos estudando a respeito da sua pessoa, suas características e virtudes. Ok? O nosso textuário se encontra lá em Jó, no capítulo 1 e versículo 1, que diz: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. A verdade prática dessa lição é: quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca da sua integridade. A nossa leitura bíblica em classe se encontra lá em Jó, no capítulo 1 e dos versículos 1 ao 5, que diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Professor, o objetivo geral dessa lição é demonstrar que Jó foi um homem rico, mas que, diferente dos demais, tinha um caráter íntegro. E os 3 objetivos específicos dessa lição são: mencionar que Jó procurou viver de forma íntegra e justa, citar a prosperidade de Jó como consequência do favor de Deus e destacar a piedade pessoal de Jó como modelo para os crentes. Ok? Então, na nossa introdução, o autor da lição começa dizendo o seguinte: o autor sagrado não elabora uma biografia de Jó, mas traça um perfil que diz muito sobre esse gigante da fé. Uma das coisas que nós vamos ver no livro de Jó e durante essa revista é que não há uma biografia, detalhes sobre a vida de Jó, mas ele está centrado, queridos, nos eventos que acontecem depois que Deus permite que Satanás toque na sua vida. Não temos uma biografia, mas no início do livro temos o testemunho acerca da integridade e das virtudes de Jó, que o próprio Deus destaca. E o autor da lição começa essa revista apontando para isso. Não é isso mesmo, Isaías? Com certeza, Diego. Pai do Senhor também para você, Pai do Senhor a todos que estão aí nos assistindo, nos ouvindo nessa noite, que essa aula, essa pré-aula, né? Claro. A aula vai acontecer no domingo na escola dominical. É importante a gente enfatizar também que esse programa não tem o objetivo da gente substituir a escola dominical. É importante que você frequente a escola dominical, mesmo que você veja esse vídeo, que seja uma ferramenta para você adicionar mais conteúdo à sua aula. Mas nada substitui a nossa escola dominical. E vamos falar hoje desse personagem riquíssimo, né, que era Jó, e que traz inúmeras lições e ensinamentos para toda a vida cristã. O livro de Jó, eu sempre penso assim, que é uma leitura obrigatória para todo cristão. Todo cristão que se preze realmente tem que ler para extrair aí desse livro aí vários princípios que Deus, na interação com o seu servo Jó, fez ao longo da vida dele, né? A gente vai abordar agora os subtópicos do tópico segundo, tá, pessoal? Um homem de caráter irretocável. Olha só que aspecto interessante da vida de Jó, né? Antes, eu gostaria de trazer algumas características, Diego, pode ser, né? Para a gente embasar um pouco mais esse ponto que fala realmente sobre quem era Jó, já que a gente inicia dizendo que ele era irretocável. Jó tinha algumas características que vale a pena, professor, você ter atenção,
e também pontuar na sua aula, né, para acrescentar muito, porque vai acrescentar sim. Se você possa tomar nota desse conteúdo para ajudar você mais. Olha só, Jó era mesmo uma pessoa, né? Como já enfatizamos na aula passada, Jó era uma pessoa real, viveu realmente. Diego já citou aqui a cidade no qual nasceu e tudo mais. Foi realmente uma pessoa de verdade, não foi nada mitológico, não foi um personagem criado pela fantasia de um poeta, não. Mas foi sim um homem que existiu no seu momento histórico ali, no período que Deus permitiu que ele existisse na Terra, tá? Segunda característica, é só algumas, esse rol aqui não é exaustivo, tá, Diego? É exemplificativo, você vai encontrar mais, você tem que se aprofundar, professor, mais e mais na vida do personagem ou naquele assunto que a lição traz, tá? Não se atenha tão somente à lição, mas pega a lição por base e se aprofunde no seu conhecimento. Olha só, a segunda característica que achamos interessante citarmos de Jó é que Jó ele não era judeu. Ele não era judeu. Assim como nós também não somos judeus, somos considerados na tradição gentios, né? Gentil é aquela pessoa, são as gentes que não faziam parte de Israel. Jó também não era judeu. Os estudiosos eles relatam que Jó, Diego, interessante, ele viveu entre dois fatos históricos. Ele viveu posterior à confusão das línguas, né? Tá? Que Deus desceu e fez a confusão nas línguas, e ele viveu anterior à lei. Então, nesse período aí, nesses dois fatos históricos, né, da criação e também do surgimento da nação judaica, Jó esteve ali centrado. Pós-confusão das línguas, pós-Torre de Babel, né, a gente percebe isso por quê? Porque Jó já habitava numa terra, né? Os amigos de Jó também já habitavam em algumas terras. Aqueles que foram ter com eles, conversar sobre o sofrimento, então já habitavam em algumas terras, ou seja, já existiam as repartições por terra de acordo com os povos. Então ele é pós, realmente, confusão de línguas e é anterior à lei, né? Jó viveu nesse período aí entre esses dois fatos históricos. É interessante você saber, meu querido professor. A quarta característica dele, olha só, ele era considerado também como um patriarca, tá? A exemplo, e são homens que bem peculiares, a exemplo de Abraão e de Melquisedeque, né? Que antes da lei já detinham a obediência ao Senhor. Exercia o sacerdócio. Exercia o sacerdócio, muito bem colocado ele. Então Jó, ele está nesse quadro aí de pessoas que têm esse destaque, tal como Abraão, tal como Melquisedeque, já exerceu o seu sacerdócio e que já temiam ao Senhor sem ter a revelação da lei ainda, né, propriamente dita. A quinta e mais abrangente, veja só, pode se atribuir, também é um fato histórico, também é uma questão trazida pelos estudiosos, né, tudo isso, pode se atribuir à fé de Jó, à vida e aos ensinamentos de outro personagem histórico da nossa Bíblia, da nossa palavra de Deus, que foi Noé. Muitos atribuem o conhecimento, aquele conhecimento que Jó fala assim, eu conhecia porque ouvi falar, mas agora meus olhos te veem, né? Muitos atribuem a esse conhecimento de Jó a realmente a análise da vida de Noé, aos ensinamentos que Noé, pós-dilúvio, claro, né? É o grande pai da nação, então, da humanidade, melhor dizendo, pós-dilúvio, a análise que Jó, né, teria feito da vida de Noé, dos seus ensinamentos, levou ele a ter, né, a fé, claro que foi trabalhada por ele e por Deus, né, mas a fé foi despertada por esses princípios que Noé perpetuou em sua vida. Tá, professor? Isso é um fato histórico, isso você vai encontrar você fazendo esse aprofundamento, tá, na vida de Jó. É muito interessante. Olha só, trouxe também, Diego, uma síntese aqui sobre um panorama, sobre muito curto, muito breve, sobre o livro de Jó. O livro de Jó não tem a intenção precípua ou principal de mostrar o sofrimento humano. Não é isso. Obviamente que o livro traz isso, dá ênfase a isso com muita força, né? A história de Jó, ela está envolto dessa questão do sofrimento que
Satanás fez, permitido por Deus. Porém, o livro de Jó, a centralização do livro de Jó não é esse, mas sim apontar para Cristo. O livro de Jó, como toda a Bíblia, ele também aponta para Cristo. Eu escrevi assim, olha só, o livro de Jó não tem por finalidade explicar as razões do sofrimento humano. Não, embora aborde e traga o assunto com a ênfase muito forte. O livro tem por finalidade uma proclamação da grandeza de Deus. Olha, primeiro aspecto, tá, professor? Você pode tomar nota. Da grandeza de Deus, do seu poder e do seu amor. Deus se mostrando como o ser supremo na humanidade. Como se dá em toda a Bíblia, o livro aponta para Jesus Cristo. O apontamento, o direcionamento da vida de Jó e do livro de Jó é Jesus Cristo, de forma especial pela fé e esperança de Jó. Mas pela fé e esperança em quê? Em uma existência futura de alguém que fosse surgir, que fosse realmente ali se declarar. Ele mesmo, lá no seu livro, ele destaca, ele fala uma frase muito interessante e diz assim, olha só, porque eu sei que o meu Redentor vive, né? E que se levantará, ou seja, se surgirá um dia, né? Irá aparecer sobre a terra. E depois de consumida a minha carne, né? Perdida a vida dele, verei a Deus. Essa era a grande esperança de Jó. E essa esperança de Jó se cumpriu realmente em Jesus. Por isso que o livro aponta para Jesus, né? Jesus como Messias, Jesus como a concretização da esperança que Jó, ele deu ênfase aqui nesse versículo que está na história de Jó, que eu repito, é bom que você realmente faça aí uma análise, faça realmente aí uma busca mais aprofundada sobre esse tema, tá ok? Então é isso, Diego. Eu quis trazer esses apontamentos um pouco diferentes. Você não vai encontrar, professor, na lição, tá? É um apontamento mais aprofundado. Então, um panorama, né? Isso, um panorama para que você possa realmente ter subsídios aí suficientes. O primeiro subtópico, Diego, vai falar sobre a integridade de Jó, né? Pontos que nós já tocamos aqui na introdução, você já colocou também, né? Lendo a palavra inicial. Mas Jó, ele era uma pessoa íntegra, né? Jó ele se destacava na sociedade que ele vivia pela sua integridade. E essa integridade era tão diferenciada porque, assim, poderia existir outras pessoas íntegras, mas Deus imputou isso a Jó. Não foi ninguém, não foi nenhum ser humano que disse aquela pessoa é uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa de boa fé, que são sinônimos de integridade. Não foi ninguém, mas foi o próprio Deus. Que atribuição, que referencial, não é isso? Isso porque ele vê o interior, não é? Então, justamente, porque ele contempla o interior, né? E o que Jó tinha era isso, era o seu interior íntegro, né? E claro que, tendo o interior íntegro, aquilo resplandecia na conduta de vida de Jó, né? Então era muito interessante. Quem imputou essa atribuição a Jó de integridade foi o próprio Deus, tá? No subtópico 2, é outra característica, tá? Que o próprio Deus também atribui a Jó e fala que ele é um homem reto. Que ele é um homem reto. O que quer dizer reto? Né? O que quer dizer retidão? Que característica é essa? Eu trouxe também aqui alguma coisa. Olha, aquele que é direto, aquele que se comporta com justiça, honestidade. Ele era justo. Então, Jó, ao mesmo tempo que ele era íntegro, ele também era reto, ele também se comportava com honestidade e ele também era justo. Uma característica muito interessante de Jó. Subtópicos inicialmente, no nosso tópico 2, tá? Que é muito interessante. Ok, e aí a gente chega no terceiro, né, em que o autor, depois de passar por essas duas características, fala sobre essa outra, que ele era um homem temente a Deus. E aí nós temos, na verdade, essa característica subdividida, porque temos que ele era temente a Deus e desviava-se do mal, né? Nos originais, então a gente vê como o nosso irmão Isaías já pontuou essas características.
E assim a gente fecha o primeiro tópico passando pelas características pessoais de Jó. Relembrando, a integridade, ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Para a gente fechar esse ponto, só passando pelo primeiro subtópico, em que se fala de integridade. Você vai observar que na Bíblia nós temos essa palavra traduzida sempre como sincero. O que é interessante, o autor da lição, e aí nós percebemos o zelo em ir buscar nos originais, porque se nós observarmos, vamos ver essa característica aparecer aqui como a de sinceridade. Veja, em Jó 1:1, que diz: havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó. Observe, e este era homem sincero. E olha o cuidado do autor da lição, porque ele no original percebeu que o termo usado aqui era tam, e tam fala de integridade, completude. Nós vemos ele também aparecer, queridos, na descrição das características de Noé, homem justo e bom, só que lá é tamim. E é importante nós vermos isso porque sinceridade, embora também expresse o que o autor quer dizer, integridade se aproxima mais do sentido original do termo usado pelo autor, que é completude. Eu tenho valores morais que não têm falhas, Isso. São completos. Então assim a gente fecha o primeiro tópico, chegando ao segundo tópico, um homem sábio e próspero. Não é isso, irmão Isaías? Isso, mais duas grandes atribuições, né, que o autor sagrado traz para Jó, né, falando assim no seu contexto. Né, ele diz aqui que Jó era um homem sábio, né, e ele comenta aqui na lição, professor, que, olha só, há pessoas ricas que nem são sábias e nem tampouco prósperas. Ou seja, não é sinônimos, né? Não quer dizer que você seja uma pessoa rica, né, que você vai ser alguém sábia e nem próspero, né? Portanto, porque o conceito de prosperidade é muito mais amplo do que bens materiais, né? E o conceito de sabedoria vai muito além do que tudo isso, não é verdade? Então, não é interessante nós trazermos assim, delimitarmos a prosperidade a aquisição e até bens materiais. Claro que uma consequência de uma vida próspera também, uma das consequências da vida próspera é você ter, né, materialmente falando, em termos materiais, ter bens materiais. E Jó era assim um homem de posses, um homem de bens materiais, mas o seu coração não estava centrado nisso, Então a lição, ela diz assim, na continuidade: ele foi um homem sábio, rico e próspero, ok? A Bíblia afirma que Jó era maior do que todos os homens do Oriente. Maior aqui não pode ser entendido apenas como uma referência de bens materiais, como nós já citamos, tá? Mas em todo o contexto da vida de Jó. E a principal característica que o fazia diferente dos outros homens, né? Maior nós também podemos entender, interpretar como diferente, era a sua sabedoria peculiar. Era algo realmente inerente, né, à pessoa de Jó. Talvez para ajudar o nosso professor, esse maior aí traga a noção de relevante. Com certeza, né? Muito bem colocado. No contexto social, ele era alguém relevante. Muito bem colocado, e essa relevância dele se destacava pela sabedoria que ele tinha, né, na sua conduta. E com certeza essa sabedoria ela foi fomentada, ela foi alimentada, acrescida pelo temor que ele tinha a Deus. Né? E podia existir muitas pessoas sábias no tempo de Jó, na sua história. Porém, Jó se destacava porque a sabedoria dele era centrada realmente no temor que ele tinha a Deus. A gente sabe que o temor é o princípio da sabedoria, né? Então, Jó, como ele era um homem extremamente temente a Deus, essa sabedoria dele não era uma sabedoria meramente humana, meramente terrena, né? Mas era uma sabedoria centrada naquele que pode realmente acrescentar a verdadeira sabedoria para o homem. Então, Jó tinha essa característica que o fazia mais relevante do que os outros habitantes da sua terra. Exatamente. E aí no segundo ponto nós chegamos
aqui onde o autor fala sobre a sua prosperidade, né? Todo mundo sabe que Jó era um homem rico, e a Bíblia inicia nesse livro também descrevendo todas as posses de Jó. Eram muitas, queridos. Mas uma coisa que também observamos é a Bíblia descrever a sua família, os seus 7 filhos, as suas 3 filhas, e veja só a prosperidade aí, né? Na verdade, revelando a completude em diversos aspectos da vida, não só financeiro, né? Então, a pessoa de Jó era um homem próspero, ele era rico e também próspero, né? A Bíblia sempre trata de conceituar assim, e a gente vê uma prosperidade que revela a bênção de Deus. E lendo ali no contexto, nós vemos claramente que se trata disso, da bênção de Deus sobre Jó, tanto no aspecto das suas fazendas como da sua família. Observe que Jó sacrificava por seus filhos. Sim, claro. Observe que isso foi citado por Satanás. O Senhor cercou ele de bens, assim é muito fácil ser fiel, né? Debalde, o Senhor cercou ele de bens, Satanás falando. Veja, ele aponta para o fato de Deus ter derramado sobre Jó a sua bênção. Então ele era rico, mas também era próspero. É bom, professor, fazermos sempre a diferenciação, porque são coisas distintas. É possível ter muitas posses e ser completamente miserável, infeliz, sem a bênção de Deus. Claro. Jó tinha a bênção de Deus, isso fazia toda a diferença. Ele era rico e também próspero. A visão de Satanás, né? E também das pessoas, talvez, né? das pessoas que cercavam Jó, era uma visão de prosperidade muito efêmera, né? Passageira, mesquinha, pequena. Deus sabia realmente o que habitava no coração de Jó, né? O próprio Jó também sabia disso, né? Que o grande amor dele não estava nos bens materiais, tá? Mas era algo muito mais amplo que Satanás não conseguia enxergar isso. Tanto que fez aquela tentação que foi inútil em relação a Jó. Pois bem, e assim, irmão Isaías, terceiro ponto. Terceiro ponto, olha só. Essa já foi uma síntese do terceiro ponto, né? Interessante. Diz assim, olha só. Uma prosperidade baseada no ser. Tá? Eu acho que esse título, o autor foi muito feliz em relação a Jó. Porque Jó realmente tinha muitos, como o Diego já pontuou, muitos bens materiais. Mas isso não era o que realmente fazia de Jó uma pessoa diferente, mas sim a própria pessoa de Jó, né? Que já listamos aqui várias características, né? Que o tornava relevante, diferente, realmente na sua sociedade. Então, Jó, ele não era próspero, não tão somente nas seus bens materiais, mas a maior prosperidade de Jó, a maior vitória de Jó era realmente a pessoa íntegra, sincera, né? Que ele era não só para a sociedade daquele tempo, mas principalmente diante de Deus. Diante de Deus. A gente percebe isso, Diego, que Jó ele podia ter tomado outra direção quando os acontecimentos se chegaram até ele, né? Sim. Mas a direção que ele tomou foi o quê? Se humilhar diante de Deus. Né? Se humilhar diante de Deus. Então, E permanecer fiel. Então, isso era o que fazia muita diferença na vida de Jó, e é um princípio muito interessante para a nossa própria vida, né? Como cristão, como servo de Deus. Que a nossa visão esteja sempre, não nas coisas efêmeras dessa vida, passageiras dessa vida, mas sim no reino de Deus, como o próprio Cristo nos orientou a fazer, a vivermos, né? Exatamente. Então, assim a gente fecha o segundo tópico dessa lição. Só relembrando que o autor então dividiu assim características do caráter de Jó e características da vida pessoal de Jó. No tópico 1 e no tópico 2, caráter e aspectos pessoais da vida de Jó. E no terceiro e último tópico da nossa lição de hoje, o autor da lição diz assim: um homem de profunda piedade pessoal, o título do nosso terceiro tópico.
O primeiro ponto desse tópico é um homem dedicado à família. Então, queridos, ele aqui traz a lembrança nessa lição que é muito importante. Veja, Jó tinha suas características pessoais e seu caráter, cuja qualidade e retidão foram atestados por Deus, mas era um homem dedicado à família. Sabe, a Bíblia, no começo da narrativa do livro de Jó, fala sobre isso, dizendo que ele sacrificava de madrugada pelos seus filhos. Uma coisa que é importante a gente observar, que lendo, inclusive a leitura que está no texto áureo de hoje, no versículo 5 do primeiro capítulo, nós vemos que havia um momento de festejo, muita alegria, os filhos iam da casa de um para o outro. Veja, irmãos, a descrição de um ambiente harmonioso. E logo depois nós vemos Jó, que dizia, meus filhos pecaram e vou apresentar sacrifício por causa disso. Vamos ler para nos ater ao que diz a palavra de Deus. Veja só, sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, de seus filhos, não é? Enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente, constantemente, irmãos. Veja, era um homem que se preocupava com o bem-estar material da sua família, mas o bem-estar espiritual. Não podemos relegar a segundo, terceiro, quarto plano, irmãos, o bem-estar espiritual de nossas famílias. Fazia parte da questão da integridade de Jó, tudo isso, né? Sim, veja só, um homem completo. Homem completo, íntegro. Do hebraico tam. Claro. Cuidava do aspecto espiritual da sua família. Veja, irmãos, assim como nós temos que ter o cuidado de vez em quando passar no mercado comprar uma roupa, um sapato para um filho, e se não fizermos isso, pode ser que com o tempo ele apareça andando por aí com o sapato furado. Precisamos ter o mesmo zelo, cuidado, atenção, diligência, irmãos, com a questão espiritual, o aspecto espiritual do nosso lar. Jó sacrificava pela madrugada e fazia isso continuamente. Para fechar esse ponto, observe que o autor da lição diz o seguinte: não é porque isso acontecia depois dos festejos, que nesses festejos, irmãos, havia bebedice, glutonaria, chocarrice. Não se tratava disso. Aquele sacrifício era recorrente, era de diligência, era de cuidado. Não era em consequência do pecado desses festejos. A Bíblia não nos diz isso. Nós vemos um lar harmonioso, que festejava, que celebrava, mas, irmãos, nós pecamos. Jó reconhecia isso em si e nos seus filhos, por isso sacrificava. Tanto que ele coloca a palavra porventura, né? Porventura. Então, era algo realmente que ele sabia que podia acontecer, mas que ele sabia, né, da forma que ele havia criado os filhos dele, o temor do Senhor também, né? Pois é. E assim a gente chega no segundo subtópico. Que diz assim, olha só. Um homem de moral e piedade. Interessante que essa questão, esse termo moralidade, né, já na nossa hoje sociedade tomou até um contexto um pouco pejorativo, né? Aquele cara tem uma falsa moral, isso é uma falsa moralidade, né? Que pena que é assim, né? Mas olha só, para o hipócrita, sim, isso sim, a falsa moralidade que ele vive. Porém, Jó, né, nas suas ações e atestado pelo próprio Deus, o seu nível de moralidade era diferente. Realmente, professor, Jó era um homem diferenciado. Quando Satanás ele se reúne lá, né, com os filhos de Deus, Deus faz a reunião com seus filhos e Satanás está presente, Deus cita Jó em meio a toda uma sociedade. Ele fala, vistes o meu servo Jó. Ele aponta para Jó ali, né? Ou seja, realmente Jó tinha características que o fazia diferente. E a moralidade e a piedade de Jó, tá? Ao mesmo tempo que ele era um ser moral, íntegro,
que buscava a sua conduta por uma questão ética, ele também era piedoso, né? Com a sua família, com aqueles que o cercavam também da mesma maneira. Ele era um homem de um caráter irretocável, como é colocado aqui na lição. Veja só o que eu destaquei aqui. Mesmo nos momentos de desespero, como consequência da sua provação, ele sempre mantinha os seus olhos em Deus. Essa piedade era a causa da dedicação de Jó à família, né? Então, essa dedicação de Jó à família realmente era porque Jó ele sempre estava voltado para Deus. O interessante já pegando esse gancho aqui, essa situação, o nome de Jó, uma das teses mais aceitas, né, pelos estudiosos, é isso aqui, até anotei aqui, voltado sempre para Deus. Interessante, né? Ou seja, isso dizia muito da pessoa de Jó, né? O significado do seu nome é uma atribuição dada pelos históricos, pelos professores, para aquelas pessoas que se aprofundam na história, tá, professor? A Bíblia não traz, é importante nós salientarmos isso. Porém, é a mais aceita entre os estudiosos. Ele era um homem voltado sempre para Deus, como seu nome significava. Ok, isso. E no terceiro ponto, o autor da lição conclui isso. Veja, irmãos, então para a gente ir se encaminhando para o final, nós temos o primeiro tópico tratando de características e de virtudes de Jó. Sim. Segundo, os aspectos da vida pessoal de Jó. E aqui no terceiro nós entramos na espiritualidade, nos aspectos espirituais da vida de Jó. Falamos o primeiro ponto sobre sua dedicação à família, inclusive no aspecto espiritual, um homem de moral e piedade. E no terceiro ponto o autor da lição fecha com o subtópico que diz: um homem de vida consagrada. Queridos, uma das coisas que nós observamos é que Jó era um homem piedoso, como falou o nosso irmão Isaías. E é muito importante conceituarmos a piedade, porque o cristão precisa se aplicar à piedade. Claro. Uma vida cristã que não é piedosa, tem uma coisa errada aí. Exatamente. Né? E o que é piedade? O que significa piedade? Na etimologia da palavra, a gente vê que piedade vem de honestidade, vem do que é honesto. Olha que interessante, que o que é piedoso dá o devido valor ou retorna o louvor que é devido a Deus. Sim. Mas o que é piedoso também dá o que é devido aos homens. E é por isso que ele é justo nisso, ele é honesto, ele é piedoso ao dar a Deus o que é de Deus e aos homens o que é dos homens. Parafraseando aí Jesus, né? Deus o que é de Deus e César o que é de César. O que é de César. Mas piedade, irmãos, fala sobre isso. E Jó era piedoso, ele era honesto na sua conduta, porque tributava a Deus o que era de Deus e também era honesto na sua lida com os homens. É um homem piedoso. E a gente vai entender mais profundamente o significado de piedade se nós olharmos para o seu antônimo. Sim. A impiedade. A impiedade, né? O que é impiedoso, irmãos, dá aos outros o que eles não merecem, mas num sentido ruim. Ruim, claro. Né? Então ele é impiedoso, ele aplica injustamente ou impõe sofrimento às outras pessoas por não ter piedade. Então Jó era um homem consagrado, e o autor da lição chama atenção para o fato, irmãos, de Jó não ter tido que se isolar. Ele tinha um convívio social profícuo. Ele era um comerciante, um fazendeiro, um homem rico, se relacionava porque ele teve amigos que vieram de longe para falar com ele. Claro. Então ele tinha os relacionamentos sociais, irmãos, como nós também. E mesmo assim se portava como servo de Deus consagrado. Porque, assim, digo, uma das situações interessantes que a gente consegue ver na santidade é que ela tem que ser provada. Tem que ser provada. Se você é santo isolado,
Não tem como você ter tem como você ter um termômetro aí. Como dizia um pastor meu, é muito fácil ser crente na igreja, né? Pois é. O crente realmente ele tem que fazer diferença na sociedade. Exato. O crente é um ser social, né? Existem algumas religiões, né? Não vou atacar o nome de nenhuma, mas que tem a questão, o conceito de santidade como uma separação literal do mundo, literal da sociedade. Não é assim, fisicamente falando, tá? Literal, estou falando fisicamente falando. As pessoas se afastam, né? E vão para os seus retiros e permanecem lá para viver uma vida de oração e consagração e tal. Só que lá não vai haver, teoricamente falando, né? Em tese, não vai haver a tentação para que a sua santidade seja provada, né? O próprio Jesus teve a sua santidade provada na tentação ao deserto, né? Ele foi ao deserto enviado pelo Espírito Santo, né? Como a Bíblia nos traz, para ser tentado por Satanás. E ali foi realmente nos dando um exemplo de superação sobre isso tudo. Ou seja, a santidade ela tem que ser realmente provada, colocada à prova, né? Deus nos colocou nessa terra para sermos realmente um povo que interaja na sociedade, que faça diferença na sociedade, mas que não seja parte da corrupção da sociedade. Exatamente. Esse é o grande desafio. Isso. E nós somos chamados para ser sal e luz, né? Então, não faz sentido o isolamento. Com certeza. Né? O autor chama atenção para isso. E Jó era assim, era santo, irmãos, mesmo com suas relações sociais em pleno funcionamento. Ele era empresário, vamos trazer para o dia de hoje? Pecuário. Né? É um pecuarista. De sucesso, extremo, né? Ele era rico, ele era próspero, ele tinha relações sociais profícuas, muito ativo, e era uma referência, porque nós vemos no capítulo 29, ali mais ou menos, a Bíblia apontar para Jó como alguém a quem as pessoas se dirigiam para pedir conselhos. Né? Sim. Então, Deus nos chamou para isso, para ser luz. E a luz só faz sentido se for para ser colocada no lugar de trevas. Lá no velador. Exatamente. Assim. Quem é que acende, né? Pois é. Uma luz e esconde ela embaixo da mesa. Não tem sentido, né? Muito bem. Então, queridos, assim a gente conclui esse terceiro ponto e o nosso irmão Isaías vai fazer a conclusão dessa lição. Muito bem, meus amados irmãos. Chegamos ao final de mais uma lição, tá? É interessante que você tome nota realmente desses pontos que nós colocamos aqui, aqueles que estão na lição, claro, obviamente, e também aqueles que foram falados, tá? Extra lição, mas que está dentro do contexto, né? Da história desse personagem tão peculiar que foi Jó, realmente. O interessante, nós sabemos, Diego, que a história de Jó, ela está lá no nosso Antigo Testamento, não é verdade? E alguém pode olhar assim e falar, não, mas faz parte do Antigo Testamento. Jó, ele não pode ser, que existem pessoas que têm essa imagem do Antigo Testamento, né? Acha que o Antigo Testamento não pode trazer nada, os seus princípios, os seus conceitos, né, para a vida cristã hoje, que é errôneo isso, você achar assim. Chega a dói meu coração aqui. Pois é errôneo isso. Então, querido professor, tem que deixar claro para os seus alunos da sua classe que o livro de Jó, ele é mesmo basilar para a vida cristã, para a conduta da vida cristã, tá? Estando no Velho Testamento. Por quê? Ele é citado, olha só como ele serve como doutrina. Ele é citado no Velho Testamento, por Ezequiel, e também é citado no Novo Testamento, por Tiago. Então não tem como você fugir, como você isolar o livro de Jó, tá? Numa prateleira e deixá-lo lá, que ele não serve. Não. Ele é realmente doutrinário também, porque ele tem referência no Velho e tem referência no Novo Testamento. É citado por duas pessoas diferentes, que viveram em épocas diferentes, mas que tinham o mesmo Espírito, que era o Espírito Santo. Tá, pessoal? Então é muito interessante, nós sabemos disso. Olha só, a conclusão da nossa lição vem destacar, né, que é uma grande síntese aí de toda a lição que foi dita por nós aqui. Destacar 3 aspectos importantes acerca da vida de Jó: caráter,
prosperidade e piedade. O autor da lição, ele diz assim, olha só, nós só possamos realmente ter devidamente a vida desse gigante da fé de Jó, ter uma noção da vida desse gigante da fé de Jó a partir dessa matriz, que está realmente baseada nesses 3 aspectos da vida de Jó, ok? É possível que alguém seja rico, mas não possua caráter algum, como Deus já colocou, né? Não é sinônimo, muito pelo contrário, tá? E nem que seja pobre, que também tenha um bom caráter, né? Tem um bom caráter, tá? Então isso é um pouco irrelevante, você ter bens materiais ou não. O que importa é realmente a pessoa que você é. E era a pessoa que Jó era, a pessoa dele, que fez com que Deus dissesse: vistes o meu servo Jó, homem íntegro, reto e que se desvia do mal. Tá? Eram pessoas, características realmente intrínsecas de Jó, que fez realmente Deus dar esse destaque para ele. E a continuidade da vida de Jó, né? Está no livro. É importante, professor, que você leia todo o livro de Jó, tá? O professor tem que ter essa dedicação, né, Diego? Sim. Tá? Ele não pode só ficar tão somente na lição, tá? A gente sabe que nossa lição também traz um livro de apoio, não é verdade? Porém, a fonte a principal é a palavra de Deus, tá? Obviamente que tudo isso aqui que nós temos é extraído da palavra de Deus, mas é interessante, querido professor, que você realmente faça uma leitura completa do livro de Jó, para que você tenha realmente uma noção bem ampla disso aí, tá, pessoal? Olha só, precisamos que você, se você ainda não se inscreveu, né, Diego, nesse canal, você se inscreva nesse canal, tá? Aperta aí no botãozinho de se inscrever, ative as notificações para que você possa receber os novos vídeos, né? Quando você estiver um pouco distraído lá, o sininho vai dizer que, opa, tem um vídeo aí na área. Então é importantíssimo que você faça tudo isso e que você venha também, gostaria de convidar, Diego, também para a nossa EBD, né? Todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã, na direção direta aqui pelo superintendente Salomão e pelo seu vice Diego, né? Capitaneado aqui pelo pastor James, né? Obviamente nosso campo também, nosso pastor Linaldo, tá? Mas que você compareça à nossa EBD, tá? Não deixe de vir, venha mesmo, porque você será muito bem-vindo aqui nessa casa, né, Diego? Amém. Não esqueça também de deixar o seu comentário. Cada comentário é muito importante, a gente vai procurar responder todos vocês, sua dúvida. E assim a gente encerra e até uma próxima edição do EBD em Estudo.